A paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura da Palavra do Senhor. Hoje nós vamos finalizar a leitura de Zacarias. Nós vamos nós vamos dar sequência, que vamos ter ainda continuidade depois, mas nós já estamos no penúltimo livro e hoje nós vamos ler dos capítulos 7 até o 11. E eu peço agora ao Senhor que Ele te visite neste momento, que Ele toque a sua vida, que Ele te abençoe e que seja uma grande bênção para todos nós esta leitura em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos? Zacarias capítulo 7 diz assim: Em 7 de dezembro do 4º ano do reinado de Dário, o Senhor deu outra mensagem a Zacarias. O povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem-Meleque e seus homens para buscar o favor do Senhor e para perguntar aos profetas e aos sacerdotes no templo do Senhor dos Exércitos: devemos continuar a lamentar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? A resposta do Senhor dos Exércitos, em resposta, o Senhor dos Exércitos me deu esta mensagem: diga a todo o seu povo e a seus sacerdotes: durante esses 70 anos de exílio, vocês jejuaram e lamentaram no 5º e no 7º mês. Mas foi de fato para mim que jejuaram? E mesmo agora não comem e bebem apenas para agradar a si mesmos? Não é esta a mesma mensagem que o Senhor proclamou por meio dos profetas no passado, quando Jerusalém e as cidades de Judá estavam cheias de gente, e quando haviam muitos habitantes no Neguebe e nas colunas de Judá? Então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tramem o mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem. Em rebeldia, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir as instruções, nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhes enviou por seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles, porque não quiseram ouvir quando eu os chamei. Não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval, eu os espalhei entre as nações distantes, que eles não conheciam. Sua terra ficou tão desolada que ninguém sequer passava por ela. Transformaram sua terra agradável num deserto. Capítulo 8. Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme do monte Sião, eu sou consumido de zelo por ele. Assim diz o Senhor: voltarei para o monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosos voltarão a caminhar, apoiados em suas bengalas, nas ruas de Jerusalém, e se sentarão juntos nas praças, e suas ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: no momento, isso pode lhes parecer impossível, ó remanescente do povo. Mas acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem ter certeza de que resgatarei meu povo dos lugares para onde foram levados, no leste e no oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém.
eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fortes e completem a tarefa. Desde que lançaram os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra. Antes de iniciarem os trabalhos do templo, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nenhum viajante estava seguro, pois havia inimigos por toda parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, tratarei mais o remanescente de meu povo como o tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos. Pois agora plantarão as sementes em paz, as videiras ficarão carregadas de uvas, a terra produzirá colheitas e os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Entre as outras nações, Judá e Israel se tornaram símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu os resgatarei e os transformarei em bênção. Portanto, não tenham medo, sejam fortes e continuem a reconstruir o templo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram minha ira, e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Esta é a mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns habituais que vocês têm observado no 4º mês, bem como no 5º, no 7º e no 10º mês, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes de outra: venham conosco, Jerusalém, para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que Ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com eles, está com vocês. Esta é a mensagem do Senhor contra a terra de Adraque, a cidade de Damasco, pois os olhos da humanidade, incluindo os de toda a tribo de Israel, estão voltados para o Senhor. A destruição é garantida para Ramate, perto de Gileade, e também perto de Damasco, e para as cidades de Tiro e Sidom, embora sejam tão astutas. Tiro construiu fortalezas e tornou a prata e o ouro tão comuns quanto o pó e a lama nas ruas. Mas o Senhor despojará Tiro de seus bens e lançará suas fortalezas ao mar. A cidade será consumida pelo fogo. Ascalon verá a queda de Tiro e se encherá de medo. Gaza tremerá de pavor, e o mesmo acontecerá a Ecrom, pois sua esperança será frustrada. O rei de Gaza será morto, e Ascalon ficará deserta. Estrangeiros ocuparão Asdod. Sim, acabarei com o orgulho dos filisteus. Arrancarei de sua boca carne com sangue, e de seus dentes tirarei os detestáveis sacrifícios.
Então os filisteus que sobreviverem adorarão o nosso Deus e se tornarão uma família em Judá. Os filisteus de Ecrom se unirão ao meu povo, como fizeram em outros tempos os jebuseus. Guardarei meu templo e protegerei o exército, e o protegerei de exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra de meu povo, pois agora eu a vigio de perto. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, e vem montado num jumentinho, cria de jumenta. Você já viu isso acontecer no Novo Testamento? Isso aqui se cumpriu com Jesus Cristo entrando em Jerusalém montado num jumentinho. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar ao outro e do rio Eufrates até os confins da terra, por causa da aliança que fiz com vocês. Aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Voltem para a fortaleza, todos vocês, prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Judá é meu arco e Israel minha flecha. Os filhos de Sião são minha espada, e como um guerreiro eu a empunharei contra os gregos. O Senhor aparecerá sobre o seu povo. Suas flechas sairão como relâmpagos. O Senhor soberano tocará a trombeta e atacará como um redemoinho vindo do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles lançarão pedras contra seus inimigos. Ele os derrotarão. Gritarão na batalha como se estivessem embriagados de vinho. Ficarão cheios de sangue como uma bacia, cobertos de sangue como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, salvará seu povo, como o pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra, como joias numa coroa. Ah, como serão belos e maravilhosos! A fartura de trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo fará florescer as moças. Capítulo 10. Peçam ao Senhor chuva na primavera, pois ele forma as nuvens de tempestade. E ele enviará aguaceiro para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do mar ou do lar dão conselhos inúteis. Os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonho proclamam falsidades e não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores, e eu os castigarei. Castigarei esses líderes, pois o Senhor dos exércitos chegou para cuidar de Judá. Ele o tornará forte e glorioso, como um majestoso cavalo na batalha. De Judá virão a pedra angular e a estaca da tenda, o arco para a batalha e todos os governantes. Serão como guerreiros poderosos na batalha, que pisam os inimigos na lama sob seus pés, pois o Senhor está com eles na luta, e derrubarão até os cavaleiros do inimigo. Fortalecerei Judá e livrarei Israel, e os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Será como se eu nunca o houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, e ouvirei seus clamores. Os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos também verão isso e exultarão. Sim, seu coração se alegrará no Senhor. Quando eu assobiar para eles, virão até mim, pois os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes. Embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Eles e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Eu os trarei de volta do Egito e os juntarei da Assíria. Eu os estabelecerei outra vez em Gileade e no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas, e as águas do Nilo secarão.
O orgulho da Assíria será abatido e o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei meu povo e pela autoridade de meu nome viverão. Eu, o Senhor, falei. Abra suas portas, ó Líbano, capítulo 11, para que o fogo devore seus bosques de cedro. Chorem ciprestes por todos os cedros caídos, até os mais majestosos tombaram. Chorem cavalos de Bazã, pois os densos bosques foram derrubados. Ouçam o gemido dos pastores, pois os pastos verdes foram destruídos. Ouçam os leões fortes rugirem, pois as matas no vale do Jordão foram devastadas. Assim diz o Senhor, o meu Deus: vai e cuide do rebanho destinado para a matança. Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso, e os vendedores dizem: louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Nem mesmo os pastores têm compaixão das ovelhas. Da mesma forma, não terei compaixão dos habitantes da terra, diz o Senhor. Eu os entregarei nas mãos uns dos outros e nas mãos de seu rei. Eles devastarão a terra e eu não os livrarei. Portanto, cuidei do rebanho destinado para a matança, o rebanho oprimido. Então, peguei 2 varas de pastor e chamei uma delas de favor e a outra de união. Num só mês, acabei com seus 3 pastores. Contudo, perdi a paciência com as ovelhas, e elas também me odiaram. Então eu lhes disse: não serei mais seu pastor. Não me importarei se morrerem ou se forem devoradas, e aquelas que restarem comam a carne uma das outras. Em seguida, peguei a vara chamada favor e a quebrei ao meio, para mostrar que havia cancelado a aliança que tinha feito com todas as nações. Assim acabou com minha aliança com elas. O rebanho aflito me observava e entendeu que o Senhor falava por meio de minhas ações. Então lhes disse: se quiserem, paguem meu salário, mas se não quiserem, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Depois peguei minha vara, minha outra vara, união, e a quebrei ao meio, para mostrar que a união entre Judá e Israel havia se rompido. Então o Senhor me disse: volte e faça agora o papel de pastor inútil, para mostrar como entregarei esta nação a um pastor que não cuidará das ovelhas que estiverem morrendo, nem protegerá as pequenas, não curará as feridas, nem alimentará as saudáveis. Em vez disso, comerá a carne das ovelhas mais gordas e arrancará seus cascos. Que aflição espera esse pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cortará seu braço e atravessará seu olho direito. O braço ficará imprestável e o olho direito totalmente cego. Gente, essa é a palavra do Senhor para hoje. Deus abençoe e nos vemos amanhã na nossa próxima leitura. Fiquem com Deus.